Meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero aqui, falar em meio a esse tempo, em meio a toda essa adversidade que nós estamos enfrentando, notícias de várias formas chegando para nós. Eu quero que você se atente à palavra de Deus. Eu quero que você entenda que Deus ele tem um princípio bíblico para demonstrar a você que você não vive daquilo que você é noticiado a você. Você não vive daquilo que é exposto, está aparente. Nós vivemos daquilo que não é aparente. Eu quero aqui com esse pequeno vídeo para que nós possamos trazer de volta à memória aquilo que nos dá esperança, trazer em meio a esse caos, em meio a incertezas, em meio a adversidades. Eu quero dividir com você, esse tempo tão precioso que é a palavra de Deus. Eu quero ler aqui com você em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu não sei de que modo você está encarando essas coisas, eu não sei de que modo essas notícias estão chegando em você e estão entrando dentro de você. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a palavra de Deus, essa sim, é o que nos dá o trilhar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esse não é o fim, esse não é o teu fim, esta não é o teu final. Deus, ele tem algo poderoso para revelar a você. Não atentando nas coisas que você vê, mas atentando nas coisas que são espirituais, nas coisas que se não veem, daquilo que Deus disse sobre você. As palavras de Deus são espírito e são vida. Eu quero te dizer que a vida de Deus, ela está dentro de você. O Zoe, a apropriação da vida eterna de Deus está dentro de você. Você não pode se abalar com essas notícias, você não pode se abalar com pessoas frustradas, pessoas pessimistas, pessoas que estão pensando que é o fim delas. Por quê? Porque somos refém daquilo que dizemos. Nós somos refém daquilo que declaramos. Eu coloco o poder da palavra em você, ele disse isso. Como? Porque o poder da morte e da vida está no poder da língua. E você comerá daquilo que ela produz. Se você se junta com um fofoqueiro, você vai falar fofoca. Se você ouve novela, você vai falar de novela. Se você ouve de coronavírus, você vai falar de coronavírus. Mas se você ouve a palavra, se você se dedica na palavra, se você medita na palavra, você vai falar o que a palavra diz. A palavra de Deus, ela diz para nós meditarmos de dia e de noite para sermos bem-sucedidos. Eu quero te dizer, queridos, aleluia, esse não é o fim. Paulo, eu estou passando dificuldades, tribulações. Eu quero te dizer, esta leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que em nós há de se manifestar. Eu quero te dizer que esse momento não é um momento de ficar atribulado, não é um momento de ficar pessimista, não é um momento de ficar com medo, porque ele não nos deu um espírito de medo, ele nos deu um espírito de fortaleza e de poder. Eu quero declarar sobre a sua vida, amados, aleluia, nenhum mal sucederá a você, praga alguma vai chegar à sua tenda, somente com os olhos olharás e verás a recompensa dos justos. Eu quero te dizer, querido, mesmo gaguejando, aleluia, mas eu quero declarar sobre a tua vida, querido, o Espírito de Deus. Eu quero declarar sobre a tua casa a proteção do Senhor, queridos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os olhos olharás e verás a recompensa dos injustos. Eu quero te dizer, amados, aleluia, esta palavra que nós declaramos, ela é espírito e vida. Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas, ele estava no deserto com Satanás. Ele estava vivendo no deserto uma adversidade. Ele estava sendo tentado pelo diabo. Mas a Bíblia nos fala que Jesus, ele deu uma declaração para o diabo. E ele disse para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Você não viverá só de pão. Você viverá da palavra de Deus. Você viverá daquilo que Deus diz sobre você. A Bíblia nos conta que Deus escreve todos os nossos dias em seu livro, no capítulo 116, 115, versículo 16 de Salmos. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai abrir um leque, Deus vai abrir oportunidades para você em meio a esta tão grande tribulação que está assolando a terra. Deus vai levantar você como um grande profeta. Deus vai levantar você como uma voz do que clama no deserto. Eu quero te dizer, queridos, aleluia, se levante com ousadia. Não deixe que nada, que nenhum pessimismo, que nenhum espírito de medo entre em sua casa. Declare a palavra, viva a palavra, ande declarando a palavra. Por quê? Porque era lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. A palavra de Deus viva e eficaz, como diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 18 também. Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. A palavra de Deus é o que você deve ficar. A palavra de Deus é o que você deve permanecer. A Bíblia nos fala que existia uma fome muito grande. Existia uma fome e sede de justiça muito grande. No rei Josafá, e o rei Josafá, ele recebeu carta do rei Senaqueribe. E estava dizendo ali que seria o fim dele. E ele se pôs a orar. E ele se pôs a buscar. E ele se pôs a entrar em um quarto, entrar em um momento, entrar em ativação daquilo que ele tinha, mas ele não andava. A Bíblia fala que quando ele recebeu a carta, ele começou a orar. Quando ele recebeu a carta, ele começou a se mover para aquilo que Deus sempre estava disponível para ele. Eu quero te dizer que livramento de Deus para a tua vida. Eu quero dizer para a tua casa que nenhum mal sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Eu quero te dizer, amados, aleluia. Eu quero te dizer que está chegando um tempo novo para você. Não um tempo de catástrofe, não um tempo de coronavírus, não um tempo, querido, de derrota, não um tempo de que pessoas estão com medo, mas um tempo de coragem, um tempo de avanço, um tempo de se pôr, querido, a orar e buscar a face do Senhor. A Bíblia fala, se o meu povo clama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É isso que Deus faz. E é isso que ele irá fazer. Deus, ele não mudou, ele não tem mudança nem sombra de variação. Ele continua o mesmo. Nesse momento, Josafá apresentou a carta do rei, apresentou as notícias. Apresente as notícias falsas, apresente as notícias enganosas, apresente a Deus todas as notícias que estão chegando, embora que sejam verdadeiras, mas você não vive pelo que é visto, como diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Você não vive do que é aparente, você vive do que é espiritual. E eu quero te dizer que está entrando vida na tua casa, está entrando avivamento para a tua família. Deus não te quer, queridos, aleluia, com medo. Ele não te deu um espírito de medo, mas de fortaleza e de poder. Entenda esse tempo. Entenda esse momento de Deus. Entenda que Deus, ele separou você para ser voz nesse tempo. Eu quero te dizer, amados, porque a Bíblia fala, aquilo que não é de fé é pecado. Nós temos que andar em fé. Nós não estamos negando o que está acontecendo, mas nós estamos andando em fé. Nós entendemos quem nós somos. Nós entendemos o que Deus nos chamou. Eu não estou aqui para dizer fulano fecha, fulano abre, vamos fechar, vamos abrir. Eu não estou dizendo isso porque cada um ande com a sua fé. Se a justiça determinar, vamos fechar e permanecer fechados. Alguns amigos fecharam suas igrejas. Mas eu quero te dizer, amados, nós vamos
continuar buscando. A igreja, o lugar, o templo, ele não condiciona aquilo que nós somos. Eu quero te dizer que você é muito mais. Deus, ele te chamou para um grande propósito. Deus te chamou para uma virada nesta nação, para uma virada, quem sabe, nesse mundo. Eu quero te dizer que Deus está levantando você. Não se atenha a notícias falsas. Não se atenha a momentos obscuros a qual o diabo está colocando o mundo. Mas se atenha àquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que os propósitos de Deus diz. Se você fala de fé, você vai colher milagres. Se você fala de fé, você vai colher, queridos, aleluia, vitórias. Se você fala de fé, você vai colher viradas na sua vida e na sua família e nos seus relacionamentos. Eu quero dizer que tem muitas pessoas aí, amados, já se descabelando porque não sabe o que comer, não sabe o que vestir, não sabe o que vão fazer. Lá em Mateus capítulo 6, ele nos diz o seguinte: a palavra de Deus nos diz que Jesus declarou: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que é a vez de comer e pelo que é a vez de beber. Mas esta live eu farei depois. Para que Deus tire essa angústia, andar angustiado, andar perplexo, andar desanimado, andar sem inspiração, andar com medo. Eu quero te dizer que Deus não te deu o espírito de medo, Ele te deu o espírito da fé. A Bíblia fala, querido, que é com a boca que se faz confissão. Crendo no coração e confessando com a boca. Crendo no coração e confessando com a boca. Creia no coração e confesse com a boca. Eu quero te dizer que Deus está entrando aí, queridos, aleluia, ativando a tua fé para que você comece a declarar, para que você comece a confessar, para que você comece a dizer aquilo que Deus diz, aquilo que a palavra de Deus fala. Comece a andar nisso. E que Deus abençoe a sua vida. Que Ele amplie os seus caminhos. Que Ele coloque um caminho aplanado sobre a tua vida, diante de você. E que você viva os propósitos de Deus. Que esses sim são infalíveis para você. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te dê paz. Não a paz que o mundo dá, que é aparente, mas a paz que excede todo o entendimento. O inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão da tua presença. Que Deus te abençoe, graça e paz.